Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre React Hooks. O que é o React Hooks? Bom, o React Hooks ele vem da biblioteca do React e o Hooks, ele veio de uma certa versão aí do React, ele veio para ajudar a trazer menos verbosidade, ele vai melhorar a verbosidade do nosso código, vai trazer mais desempenho, vai evitar renderizações, cálculos desnecessários. Então ele vai melhorar a nossa aplicação de forma geral. E a gente utiliza os hooks dentro de componentes funcionais. Então, geralmente, a gente cria componentes em formato de classe, que é esse componente que você está vendo aqui, classe app, que estende de component, que vem lá do React. Então esse componente que você vê aqui, que é o componente principal, que geralmente a gente cria, ele está em formato de classe. Só que a gente também pode criar um componente funcional, ou seja, um componente em formato de função. Esse componente funcional ele é menos verboso, ou seja, ele é um código mais enxuto. E para a gente trabalhar com estados dentro de um componente funcional, a gente não consegue utilizar os states, que a gente utiliza aqui, por exemplo, em um componente em formato de classe. A gente não consegue utilizar estados dessa maneira que a gente utiliza aqui em um componente funcional. Para utilizar estados em um componente funcional e outros recursos do React, a gente precisa utilizar o React Hooks. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. E eu vou mostrar um hook específico, que é o useStates, que é para trabalhar com estados em componentes funcionais. Logicamente que existem outros tipos de hooks, mas nesse vídeo eu vou mostrar somente o useState. Então vamos lá, eu criei aqui uma aplicação, um componente em formato de classe, já executei, já está rodando aqui no emulador, e a gente vai criar agora um componente funcional. Então vamos lá, eu vou tirar esse export e esse component eu também vou tirar, porque a gente não vai criar mais em formato de classe. Aqui eu vou ter uma view, um text, eu também vou importar o meu style sheet para colocar um estilo e a gente vai utilizar um botão, porque a gente vai precisar utilizar um exemplo nesse vídeo, então eu vou importar o touchable opacity. Legal, então agora eu vou criar um componente funcional. Para isso a gente vai utilizar o export para exportar, export default function e a gente vai colocar o app. Abrir e fechar chaves, aqui a gente vai utilizar o return. Eu vou passar a minha view, que é o meu container principal, e aqui eu vou utilizar um text que por enquanto eu vou colocar aqui um texto qualquer somente para ele atualizar. Beleza, atualizou. Então a gente criou um componente funcional. Agora a gente vai utilizar estados dentro desse componente. É por isso que a gente vai utilizar o React Hooks. Então agora eu vou apresentar para você o useState. Então a gente vai vir aqui em cima do React e vai importar o useState. E aí dentro aqui do export a gente vai criar o nosso hook. Então vou criar aqui uma constante, eu vou abrir aqui um array, e dentro desse array a gente vai ter primeiro o nosso estado principal. Então eu, por exemplo, aqui, para exemplo desse vídeo, eu vou criar um estado que vai armazenar o meu nome, por exemplo. Então, na primeira posição vai ser o estado atual, e na segunda posição vai ser o estado que eu vou alterar conforme eu vou utilizando na minha aplicação. Então, o estado atual eu vou chamar de nome e o estado que eu vou alterar eu vou chamar de setNome. E aí eu vou receber o useState, o nosso hook useState, vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves, pode ser aspas duplas ou aspas simples. Aqui eu vou colocar o estado atual, ou seja, quando eu abrir a minha aplicação, qual que é o nome que vai aparecer? Então eu vou colocar aqui Marcos, Esse vai ser o meu estado atual. E aqui no meu text, eu vou abrir e fechar chaves, e aqui eu vou passar o meu estado nome. Quando eu fizer isso daqui, ele automaticamente vai pegar o Marcos, porque o estado atual do meu nome é esse daqui, Marcos, tá vendo? Então, quando eu executar aqui, já vai aparecer Marcos. Eu vou utilizar aqui
um estilo para aumentar isso daqui. Então vou utilizar const styles, recebe stylesheet.create. Vou colocar aqui no container um flex zoom para a gente falar que a nossa aplicação vai crescer. Vou utilizar o justify content center e o align items também vou colocar center. Aqui eu vou definir o nosso text, 2 pontos. Ele vai ter uma font size de mais ou menos uns 25. E basicamente é isso. Aqui na minha view, então, eu vou colocar o meu container, então styles.container, e aqui no meu text eu vou definir o styles.text. Só para a gente ter uma visualização melhor aqui. Beleza, então quando eu iniciar minha aplicação, o primeiro nome que vai aparecer é Marcos, porque o primeiro estado aqui, ó, que eu estou definindo no text é o nome, né? E o nome está recebendo Marcos. Se tiver vazio aqui, ó, não vai aparecer mais nada, tá? Então ele começou no estado vazio. Então vou colocar aqui meu nome Marcos. Agora eu vou colocar um botão aqui. Quando eu clicar no botão, eu quero alterar esse nome. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou colocar aqui um touchable opacity embaixo desse text. Touchable opacity. Vou definir aqui um text, né, que é o título do meu botão, né, o texto que vai ficar no meio do botão. Eu vou colocar aqui, por exemplo, alterar o nome. Eu vou colocar um estilo para o meu botão só para ele ficar visível. Então eu vou colocar aqui button, um background color. Eu vou colocar a cor preta mesmo, é só para exemplo. Então 000. E eu vou colocar uma borda nele também para ficar mais interessante. Então eu vou colocar aqui um border radius. Border radius. Eu vou colocar mais ou menos uns 25. Beleza, aqui no touchable opacity eu vou passar um estilo para ele. Styles.button. Vamos ver aqui como é que tá. Beleza, já ficou bem legal. Vou colocar um padding aqui também, né, para ficar com espaçamento interno mais interessante. Vou colocar aqui um padding de 20. Vamos ver como é que ficou. Bacana, vou colocar um text aqui também. Então eu vou definir aqui o text button, né, o texto do botão. O texto do botão vai ser branco. Então, color vai ser FFF e um font size de 18. Legal. Aqui eu também vou definir aqui um align self para deixar o meu texto centralizado no botão. Beleza, agora aqui no text eu vou passar um estilo. Styles.textButton. Legal. Então, quando eu clicar no botão, eu quero alterar o meu nome. Então, para isso, no Touchable Opacity, eu vou passar o clique. Então, eu vou pegar o toque do botão, utilizando o OnPress. E aqui eu vou criar uma função. Eu vou criar uma função chamada de altera nome. Lembrando que eu não preciso utilizar o this, porque eu não estou utilizando states como em componentes em formato de classe. Eu estou utilizando hook. Então, eu vou colocar aqui a minha função dessa maneira aqui, ó, altera nome. E aqui em cima eu vou criar essa função. Então, eu vou utilizar aqui, ó, o function. Vou chamar de altera nome. E aqui dentro eu vou utilizar esse estado para mim alterar o nome. Eu vou utilizar o set nome, ou seja, eu vou alterar o valor do meu estado principal, que é Marcos. Então eu vou vir aqui, eu vou dar o set nome e aqui eu vou passar um outro nome, por exemplo, João. Então quando eu clicar no meu botão, ele vai disparar nessa função altera nome. E aí ele vai pegar esse estado aqui, ó, set nome, e vai setar o nome João no lugar do estado atual, que é Marcos. Então quando eu clicar aqui, ó, altera nome, ele já vai alterar para João. Então você viu que é bem tranquilo de utilizar
React Hooks, né? E esse hook específico que é o use state. Você viu que o nosso código ele ficou menos verboso, ele ficou um código mais enxuto, muito mais interessante. Pessoal, esse vídeo é isso, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você é novo no canal, já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o like também. Se inscreve para você não perder os próximos conteúdos. Toda semana eu estou trazendo dicas novas relacionadas ao mundo da programação, ao mundo do React Native. E então, para você não perder dicas, não perder novos apps, se inscreve. Se você quer se aprofundar, quer se especializar nesse universo do JavaScript, nesse universo do React Native, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o treinamento Fábrica de Aplicativos. Esse treinamento é o melhor, tá, que eu conheço, que vai te ensinar do zero ao avançado a criar aplicações, tanto para o Android e o iOS, utilizando o React Native. Mas não é só o React Native que você aprende lá, você também aprende React e Node.js. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o treinamento Fábrica de Aplicativos. Pessoal, é isso. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.